Quase bateu as botas, né? Foi por pouco, né, pastor Marcos? Quase você não estaria aqui, né? É verdade. Orei muito pelo Senhor, chorei pelo Senhor. Amém. Esta igreja orou pelo Senhor. E ainda bem que você é um homem que obedece ordem. O pastor Jairo disse que ele obedece. E você também. Ele lá, passando mal, sem força, sem nada, eu mandei um zap para ele. Falei, te proíbo de morrer. Aí ele disse, tarefa que terei prazer em obedecer. Ordem que terei prazer em obedecer. Você obedeceu direitinho e não morreu. E nem estou passando mal. Não está passando mal, graças a Deus. Deus tem cuidado do Senhor. Amo muito o pastor Marcos. Admiro a luta dele. É muita luta. No Nordeste é difícil. No interior, mais difícil ainda. Pregar a mensagem é muito difícil. Porque a gente, às vezes, a denominação tem uma cobertura. Ele era pastor da Deus e Amor. Então, onde botava a placa Deus e Amor, as pessoas congregam ali por causa da placa. Mas na mensagem não tem isso não. Se a pessoa não tiver o dom, está tudo sobre os ombros dele, né? A nossa cobertura é Cristo, viu, pastor Marcos? O senhor é bem-vindo. Eu te amo, rapaz. Você é bem-vindo. Que Deus te use, que Deus te abençoe. Abençoe tua casa, tua família, tua igreja. Que possamos ter um bom momento aqui esta noite. Amém. Em nome de Jesus. Não olhem para o homem. Ore por ele e olhe para Deus. Amém. A Deus. A palavra. Louvado seja Deus. Bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe, tá? Amém. Obrigado. Amém, igreja? É um prazer estar aqui mais uma vez. É só a misericórdia. Não há nada que possa fazer se não for a misericórdia dele. É apenas isso. Amém? Louvo a Deus. Vocês também têm agora o pastor Paulo Rocha, né? E fico muito feliz por ver a igreja cada vez mais sólida, crescendo. Alguns dias atrás, talvez um mês atrás, um irmão disse para alguns outros irmãos, um irmão que veio de longe, ele disse que o que ele puder fazer para sugar de mim, no bom sentido, tá? No sentido de aprender. E eu pensei um pouco sobre isso. E o que eu posso dizer para os irmãos é que todo homem de Deus, independente de quem seja, aquilo que ele prega no púlpito é muito menor do que aquilo que ele tem que viver. Porque ele precisa viver muito mais do que pregar. De modo que você tem sede por uma pessoa como se fosse literalmente para sugar. Eu não estou agora falando de mim. Você vai já entender. Então, às vezes você conversa com alguém, com 30 minutos de conversa, você aprende mais do que assistindo 2, 3 dias de culto diariamente. E o pastor Luiz Cláudio, ele tem essa característica. E um dia eu estava justamente conversando com esses irmãos. Eu estava dizendo que às vezes com meia hora de conversa, quando claro a gente conversa alguns assuntos, e às vezes nem tem a ver diretamente com as coisas de Deus. Às vezes com uma escolha, às vezes com uma ação, aquilo reflete o caráter de Deus. Aquilo reflete o quão cristão as pessoas são, ou ele é. Então, é isso que nós precisamos nesse tempo. São pessoas que refletem Deus em suas ações. E talvez vocês não pararam para ver, para analisar o pastor que vocês têm. Talvez vocês não pararam. E eu sei o quão eu me dedico para ser um bom pastor, para ser um bom servo, para ser alguém que cuida. Só Deus sabe. O povo tem noção, meu povo. E o pastor Luiz Cláudio, ele tem sobressaído e muito em relação a isso. Eu tenho cada vez visto um povo diferenciado, um povo maduro, um povo que quer morar no céu. Tem alguém que quer morar no céu? Louvado seja Deus. Então, eu estive com alguns problemas de saúde, mas a misericórdia do Senhor foi muito maior.
de modo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que... Às vezes a gente precisa passar por aperto. O profeta diz que um homem que ele não entra em desespero, ele vai entrar em apuros. Ele precisa estar em desespero. E às vezes nós nos acomodamos com algo, e é tempo de estarmos em desespero. Amém? Queria ler com a igreja Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Capítulo 5, vamos para o capítulo 5. Versículo 12. Só um versículo. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Senhor Deus, que o Senhor esteja à nossa frente, Pai. Aqui estão as tuas almas, os teus servos que vieram ouvir a tua palavra. Eles não vieram ouvir, Deus, uma outra coisa a não ser, Deus, a tua palavra. Que o Senhor então possa usar de misericórdia, Deus, e falar com o teu povo, porque é a eles, Deus, que o Senhor veio para falar. Então aqui eles estão, Deus, para ouvir a tua palavra. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Deus permitindo, eu quero falar essa noite sobre o ponto de equilíbrio, e à medida que a gente for pregando, eu espero que Deus vá nos trazendo cada vez mais inspiração, e a igreja possa também estar participando deste mesmo espírito, amém? Ponto de equilíbrio. E o que é um equilíbrio? O que é algo que está em equilíbrio? O que é de fato o equilíbrio? Você vai observar que o equilíbrio é justamente uma estabilidade. Algo que está em equilíbrio, ela é estável. Uma cadeira, por exemplo, ela tem 4 pernas, e você não vê ela não tem como ela cair, ela está equilibrada, ela tem um ponto de equilíbrio. Se você tira a sua sustentação, ela fica em desequilíbrio, e tudo que está em desequilíbrio, ela pode até permanecer por um pouco de tempo em pé, mas sob pressão. Ela está sendo pressionada, quer seja pelo vento, a tempestade, o que seja, a cair, e ela vai ceder em algum momento. O próprio Jesus compara isso, falando acerca daqueles que ouvem a sua palavra e as pratica, como aquele que edifica a sua casa, não é isso? Sobre um ponto de equilíbrio, a rocha. E aqueles que ouvem, mas não praticam, é classificado como aqueles que ouvem, não praticam, portanto, a sua casa foi edificada na areia, não há como manter aquele equilíbrio, e grande é a sua queda, porque ela está sob pressão, e ela não aguenta a pressão. Amém? Então tudo que Deus fez deve estar em equilíbrio. Tudo que Deus fez sempre esteve em equilíbrio. Quando Deus fez os céus, a terra, e colocou ali a sua lei, estabelecendo os limites, e tudo estava debaixo dos limites a qual Deus estabeleceu, ali havia pesos e contrapesos. Então uma lei estabelecia algo, e uma outra lei estabelecia uma outra coisa, de modo que um não ultrapassava o limite do outro. Tudo estava estabelecido dessa forma, de modo que Deus fez tudo perfeito. Então, um belo dia, Satanás, ele quebra aquele ponto de equilíbrio, e no céu ele faz com que anjos caiam. Ao vir a terra, ele derruba o homem, e então agora, desde então, a raça humana perdeu esse ponto de equilíbrio. Aquilo que era perfeito, aquilo que estava em harmonia, aquilo que estava estabelecido com todos os princípios a qual Deus havia estabelecido, aquilo agora estava em desequilíbrio, e agora o mundo entra em caos. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, verso 5, que vendo Deus que o coração do homem era má continuamente, e que todos os desejos do seu coração eram literalmente má continuamente, então Deus agora estava estabelecendo um limite, e disse: há uma arca, e o povo deve entrar nessa arca, mas
mas aqueles homens não tentaram, não buscaram entrar naquela arca. E aí você vai observar que mesmo após a arca, aquele ponto de equilíbrio não tinha sido estabelecido. E desde então o mundo estava cada vez piorando em suas atitudes, em suas práticas, de modo que até mesmo a nação israelita, buscando este equilíbrio, sempre havia uma queda. Sempre eles voltavam a ser cativos, porque faltava-lhes um equilíbrio. Amém? Este é o ponto. Você vai observar que tudo precisa ter um equilíbrio. Por exemplo, um pastor, para ele manter o equilíbrio da igreja, ele precisa pregar contra o pecado, ser cirúrgico nisto, para que a pregação seja bem direcionada naquilo que esteja errado, mas ao mesmo tempo precisa haver um contrapeso. A igreja precisa ter maturidade, humildade e, acima de tudo, praticar as instruções que são ensinadas. Então, quando a igreja ela está em harmonia, havendo quem pregue e quem pratique aquilo que foi pregado, ela entra naquele ponto de equilíbrio. Amém? Só que você vai observar que tudo que está fora desse equilíbrio, a tendência é justamente não se permanecer em pé. Por exemplo, até das coisas naturais, o que tem acontecido com o Brasil hoje, eu não vou aqui entrar em política, mas o que é a Constituição? A Constituição estabelece princípios que deveriam trazer um equilíbrio entre os três poderes e assim por diante, mas por estarem sob pressão, algumas decisões foram tomadas erradas. E nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas por estarmos sob pressão. Por que estamos sob pressão? Porque nos falta equilíbrio. Porque algo está nos faltando e nós precisamos agora entender aonde está faltando. Aonde começou e como começou isto. E é tempo de nós examinarmos para que a gente consiga trazer de volta o equilíbrio. Amém? Trazer o equilíbrio. Um dia eu estive doente. Talvez eu desequilibrei um pouco na alimentação, talvez me esforcei um pouco mais do limite, talvez na obra ou o que seja, e aquilo trouxe um desequilíbrio, e o corpo não pôde manter aquilo saudável. Então, quando você encontra o ponto de equilíbrio, você não precisa deixar a mão daquilo, mas fazer com sabedoria, não é isso? Fazer com honestidade, com princípios. Então, é aqui que se estabelecem os fundamentos, amém? É justamente nestes pontos que se estabelece os fundamentos. Agora, eu quero que você entenda aqui algo. Se nós voltássemos um pouquinho mais, voltássemos um pouquinho no tempo, Deus, Ele tinha um plano. Antes que existisse planetas, átomos, existisse os luminares e assim por diante, até mesmo os anjos, Deus tinha algo estabelecido. Deus tinha um plano estabelecido. O profeta chega a dizer que Deus tinha um mistério escondido. Havia um grande mistério ali. E por mais que Satanás pense que aquelas suas atitudes está trazendo o caos, aquilo na verdade estava revelando a grandeza de Deus. Porque antes de existir a queda, já havia um plano de redenção. Então todas as nossas ações hoje estão cobertas pelo sangue de Cristo. Não importa o que você fez ontem, não importa o que a tua vida pregressa, o que importa é que há um Salvador esta noite. Não há nada mais importante do que este equilíbrio, porque muitas vezes Satanás, irmãos, olha, o pior escravo é aquele escravo da percepção. O desequilíbrio se torna tão grande que você às vezes deixa um culto, porque o pecado te sufoca, o pecado te abate, e você diz, eu não posso ir para a igreja, eu não sou um eleito, e Satanás começa a trazer coisas na tua mente, e você às vezes não entende que era necessário. Imagine, antes de existir anjos, antes de existir qualquer molécula, você sabe que existe um Deus, um ser, que era carregado de atributos como amor, misericórdia, Ele era a própria ressurreição, Ele é o próprio amor. Mas se não houvesse alguém que houvesse morrido, como haveria ressurreição? Se não houvesse alguém doente, como poderia haver cura? Então Deus estabeleceu uma maneira de revelar a si mesmo. E agora Deus veste uma carne humana para revelar quem Ele é. Então Ele é o nosso curador, Ele é o nosso salvador. E se hoje estamos aqui, é só a misericórdia dEle. Não é uma outra coisa, não há um outro meio. Agora, claro, existem etapas. Porque este ponto de desequilíbrio só pode voltar a estar equilibrado através do Espírito Santo.
Isso é Gálatas capítulo 5. Paulo vai dizer que o Espírito foi dado ao homem, e este Espírito se opõe contra a carne se opõe contra o Espírito, para que você não faça o que você quer. É assim ou não é? Se a Bíblia diz que o coração do homem é má continuamente, então teria que ter algo para barrar o coração má continuamente. Este é o Espírito de Deus. Então, às vezes, você, ainda que esteja com falhas, ainda que você falhe em algum momento da sua vida, se ainda há uma cobrança no seu interior dizendo que eu preciso acertar, é porque Deus já está trabalhando na tua vida. Não há o que se preocupar, a não ser em estar na presença dEle, a não ser de estar firmado nele. Amém? Não há um outro meio. E isso tem etapas, claro. Se nós formos recorrer, claro, desde o Antigo Testamento, em Êxodo 12, sabemos que o sinal é o tipo ali do Espírito Santo, não é isso? O sangue do Cordeiro. Se nós formos levar um pouquinho mais como o exemplo do tabernáculo, como o átrio santo e santíssimo. O átrio, o profeta diz o quê? Átrio é um lugar de um crente, ele chama de... fugiu a expressão agora, que é aquele cristão que tem hora que está tão bem, tem hora que está inconstante, um crente inconstante. Ele ama Jesus, ele quer Jesus, mas ainda há uma inconstância. É como que você está ali fora no átrio exterior e está sujeito ao sol, está sujeito à chuva, não é isso? Há uma inconstância. E aí você vai agora mantendo nessa firmeza para encontrar o ponto de equilíbrio. É um ponto, o equilíbrio, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. E aí você vai avançando um pouco mais, e agora você está no lugar santo a coisa muda um pouco, você é mais intelectual, você é um pouco mais maduro, você já consegue resolver alguns problemas. Eu tenho muitas coisas que te afetavam, que agora não te afeta mais, então você consegue agora ser um pouco melhor do que era antes, mas ainda é um lugar artificial, ainda não é o lugar que Deus reservou para você. Porque muitas coisas ainda podem te desequilibrar, mas quando você chega no lugar santíssimo, a coisa muda. Quando você chega no lugar santíssimo, ali há uma lei que estabelece que não há morte ali. Ali há uma lei que após o véu tudo está em silêncio, você não ouve mais a voz do mundo, não ouve mais as críticas, nada mais pode entrar, nada mais pode invadir, nada mais pode invadir. Então, é aqui que nós precisamos encontrar este ponto de equilíbrio. É aqui. Quem somos, as nossas ações. Às vezes você se julga. E, irmãos, desculpe falar isso, mas às vezes nós mesmos nos culpamos. Às vezes nem Deus está vendo o pecado sobre nós. E nós nos culpamos muitas vezes por algo que às vezes aconteceu há tantos anos atrás, e você já apresentou aquilo aos pés de Cristo. Quando Ele olha você, Ele olha o sangue dele sobre a tua vida. É apenas o sangue, não há um outro sinal. Êxodo 12, ele diz: olha, quando eu passar, eu verei o sangue, e isto lhe será por sinal. Então quando ele passa, apenas está o sangue do Cordeiro, apenas isso. O que pode te culpar? Paulo diz: bem-aventurado é aquele que Deus não imputa pecados. Irmãos, você não imagina como é péssimo você ser escravo da sua percepção, porque viver sob pressão é viver em desequilíbrio. Você age de certas formas, às vezes a tua percepção de determinado assunto lhe parece bom, lhe parece certo a atitude, mas é tempo de, antes de tomar uma decisão, dobrar o joelho e dizer: Deus, qual a tua vontade nisto? Qual é a tua vontade naquilo? Deus, eu estou passando por tal coisa, mas será que isso não é uma consequência de algo que o Senhor quer me fazer acertar agora? Então não é se culpar, é aprender com os erros. Não é olhar para os erros, mas agora acertar. Você está tendo uma oportunidade de acertar, e a oportunidade não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Hoje nós temos uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Jesus disse: aquele que está em minhas mãos, não é isso? De modo algum eu lançarei fora. Quem pode te tirar da mão de Deus? Quem? Quem pode te tirar? Nem a morte, nem a dor, nem a altura, nem a profundeza. Não há nada que possa te tirar do amor de Deus. Nós só precisamos crer. Não há nada melhor do que crer, irmãos. Olha para o mundo hoje em dia. O mundo está um caos, mas nós estamos vivendo em uma pureza diferenciada.
enquanto o mundo, sabe, é como que alguém que está ali falando, olha, aconteceu tal coisa, e tal, às vezes até uma coisa simples, e aconteceu, e aquela pessoa não tem experiência de vida, e aquela pessoa está preocupada, e você como alguém mais experiente. Eu vou dar um exemplo de um mecânico. Algo aconteceu, e um mecânico de carro, talvez fez algo errado, e pareceu algo grande, e alguém mais experiente vai e diz, não se preocupe, eu vou resolver, é muito simples. Este experiente tem que ser aquele que está sob a presença dele, tem que ser aquele que é guiado sobre o Espírito de Deus. É essa experiência espiritual que nós precisamos para vencer os obstáculos do dia a dia. Não há uma outra maneira. Nós precisamos é dele. Nós precisamos é dele. Deixa eu só dar uma pausa para falar algo. Quando eu estava passando algumas dificuldades, umas 2 vezes de madrugada eu acordei, eu pensei assim, estava muito mal. Quando ficava mal, era aquele mal que não tinha força para levantar. E um dia eu acordei e estava ali, quando eu acordei estava um pouco mal, e eu abri meus olhos, abri o braço e disse, Deus, se o Senhor quiser me levar, pode me levar. Eu não estava com medo de nada. Tinha, as preocupações veio da família, lembra da minha família, lembra da igreja, mas se o Senhor quer me levar, havia uma segurança no meu coração. Você precisa apenas ter essa segurança. E isso não tem nada a ver com ser um super crente, não. É confiar nas obras dele sobre você. É isso. O que Deus tem para fazer por você, outro não fará. É você. Agora nós precisamos sair do estado de acomodismo, nós precisamos agora levantar um pouco mais e fazer a obra e fazer com que isso aqui cresça ainda mais, que a sua vida seja um exemplo e as pessoas possam ver em você o Evangelho de Cristo, porque o mundo não fala mais do Evangelho, a religião não fala mais do Evangelho, mas nós precisamos falar do Evangelho de Jesus. Não é mais precioso do que o sangue, do que o sacrifício dele por mim e por você. Não há nada mais poderoso do que isso. É nele que nós confiamos. É nele. Não há uma outra maneira. E quando você está em apuros, você simplesmente confia, Deus, seja feita a tua vontade. E as coisas estão acontecendo errado, você é um experiente com Deus. As coisas estão dando errado, mas parece que você tem 1000 anos com Ele. E Ele disse, eu confio nele. Tudo parece, eu perdi o emprego, tenho que sustentar a mulher, os filhos e tudo mais. Quando parece que tudo está perdido, aí Deus abre uma porta de emprego para você. É assim que Ele faz. É assim que Ele vai fazendo. E aí você vai observando que a fé ela vai te trazendo outros atributos, entre eles a paciência. Você começa a se tornar paciente, você está tranquilo, porque o mundo está ali no seu desequilíbrio e você mantém o teu equilíbrio. É disso que precisamos, é disso. Havia um mistério, o ministério oculto que precisaria ser revelado. Deus, com todos os seus atributos, era desconhecido porque não havia ninguém com Ele. E agora Ele reveste numa carne humana. E então, Ele simplesmente revela quem Ele é. Através, não apenas da sua palavra, as suas atitudes estavam revelando quem Ele era. São as nossas atitudes que revelam quem somos. É as nossas atitudes. Não há uma outra coisa. Não há uma outra maneira. Para que você veio aqui hoje? Você veio ver o homem pregar? Foi, igreja? Você veio ver Jesus falar? Amém. Quem é aqui entre nós que tem passado por problemas? Levante a mão, só levante a mão. Agora me diga uma coisa: tem alguém que Deus deixou de te abençoar, ainda que para você seja tardio, mas tem alguém que Deus falhou com a sua misericórdia? Não há. Não há. É Ele. É Ele, irmãos. Olha, houve um tempo que eu pensei que nem para conversar com o tom que eu estou conversando hoje eu voltaria. Houve uns dias que eu pensei, meu Deus, a maneira que eu estou aqui, mas seguro, com tranquilidade, não aquele negócio de medo, será que eu vou morrer? Não, havia uma segurança, mas a condição limitante
do físico me colocava em uma condição que até para andar, e hoje, irmãos, é só a misericórdia de Deus. Quantos aqui passaram por enfermidade, tiveram problemas, grandes problemas, e às vezes nós falhamos, sabe onde? Em olhar a simplicidade de Deus. É aqui que nós falhamos. Deus é tão grande e poderoso, que Ele não precisa revelar para mostrar o seu poder, quem Ele é, porque Ele é grande, Ele já é. Então Ele quer que nós tenhamos uma percepção daquilo que Ele é. É isso que nós precisamos, é ter uma percepção que Deus, Ele está num sorriso de alguém. Deus está em uma ação que alguém faz por você. É nisso que Deus está. É nisso. Acho que 2016, desculpa, eu tenho a hora que eu saio da pregação, do tema específico, mas 2016 mais ou menos, eu estava com alguns problemas financeiros. Eu estava pagando o aluguel da igreja e na época do aperto me desfazia muitas vezes de imóveis de casa para manter o aluguel, para sempre manter o compromisso. E um dia a coisa estava, irmãos, nas últimas. E um dia o pastor Luiz Cláudio, Deus é testemunha disso, ele ligou, disse: pastor, mandei R$1.000 na sua conta. O aluguel era R$800. E eu não tinha mais o que fazer. Deus cuida. Deus, Ele cuida. Talvez eu não deveria falar isso, mas eu vou falar algo aqui. 15 dias mais ou menos antes de eu adoecer, eu estava sem carro, sem carro, e o irmão veio de outro lugar e deu o carro, literalmente. Vou usar essa expressão para ser mais breve. Literalmente, não paguei nada. 15 dias depois eu comecei a passar mal, e eu tive que vir para São Luís. Eu vim dirigindo com aquela dificuldade, se eu não estivesse com um carro, Deus tinha estabelecido até isso, Deus estabeleceu. A maneira de eu chegar aqui, a maneira de eu ser tratado e tudo mais. Então, por que nós nos preocupamos? O que está acontecendo conosco? Às vezes nós não chegamos naquela terceira etapa. O equilíbrio, ela tem 3 etapas: átrio, santo e santíssimo. Você está no átrio, você ainda está aí naquela coisa, tem hora, eu quero servir a Deus, depois as coisas do mundo ainda te chamam a atenção, principalmente entre a juventude, aí você vai crescendo um pouco mais, você sabe o que quer, o sangue de Jesus está ali, e aí você vai um pouco mais, e depois que você está selado, você não ouve mais nada, não há mais nada que possa te abater. É essa segurança que nós precisamos ter. Nós precisamos estar seguros de Deus, porque Deus proveu um caminho para que eu andasse nele. Deus proveu um caminho para você andar. Hoje ninguém está aqui por acaso. Deus já havia determinado o dia de hoje, antes que o mundo houvesse. Deus havia enviado um pastor para você antes que o mundo houvesse. Há um pastor para um grupo e um grupo para um pastor. Tudo já está determinado por Deus. Talvez um problema que você teve hoje trouxe maturidade para resolver um problema que você tinha amanhã. É assim que as coisas funcionam. Você não entende porque somos míope. Deus, Ele enxerga além do tempo. Antes do início Ele já enxerga o fim das coisas. Então por que eu não vou confiar nele? Foi o que Pedro disse, em outras palavras, quando Jesus estava pregando e os discípulos foram embora. Jesus, ele disse: Senhor, essa pregação foi dura, foi marretada, não tem que aguente. Jesus disse: aproveita, ó, tem um saindo, pega a fila. Ele disse o quê? Para onde eu vou? Se só tu tem a palavra de vida. Aonde? Aonde podemos ir? Aonde? Às vezes, irmãos, nós temos um olhar mau. Às vezes nós olhamos algumas mudanças. O que? Talvez na tua percepção a igreja mudou alguma coisa, isso não é mais assim. Mas você olhou o que você mudou? Aonde está o teu ponto de mudança? Quando eu falo mudança, é de relaxamento. Você parou para analisar você, como você era,
Se você tinha hábito de dobrar o joelho antes de dormir, e aquela oração fervorosa com Deus, que as lágrimas desciam porque eram sinceras, e hoje talvez você deita e fala, Deus me abençoe. Será que você que tinha um hábito talvez de ler as mensagens, e ler a Bíblia diariamente, e agora passa tempos e tempos, qual é a nossa atitude hoje? Ela revela muito do que somos e aonde precisamos alcançar até chegar no equilíbrio. Estamos trabalhando para isso. Estamos ou não estamos? Estamos trabalhando para isso. Então essa mensagem não é para você pensar, meu Deus, eu estou reprovado, não. É para você, Deus falou comigo, eu preciso mudar hoje, eu preciso ser melhor. É o que eu preciso. Nós precisamos, irmãos, ouvir um pouco mais. Às vezes nós transformamos um ambiente espiritual em um ambiente muito natural. Porque é como andar de bicicleta. Você é uma criança e você começa a andar de bicicleta e você quer ir para todos os lugares. E pode ser a distância que for, você quer ir, você está naquela animação de aprendendo, não é isso? É assim quando você conhece a palavra, aquele fervor, aquela coisa. E nós agora precisamos manter, porém com mais sabedoria. Agora não mais errando onde errávamos. Não é assim? E aí você vai observando que você vai alcançando cada vez mais. E a tua vida será de exemplo para os mais jovens. Aí você vai ver porque que a Bíblia diz para os anciãos, fala muito bem a respeito dos anciões. Porque ele tem uma vida, ele tem uma experiência com Deus, ele encontrou o equilíbrio. Então ele pode ajudar as pessoas que ainda estão desequilibradas espiritualmente. E hoje, é isso que acontece. As atitudes nossas, elas precisam florescer para que a nossa vida seja exemplar para o teu filho, para sua mãe, para talvez o seu vizinho ímpio, e ele vai olhar e vai dizer assim, olha, precisa ser, olha irmãos, quando você está perto de um cristão, você está perto de uma cristã é assim, você está perto, você se sente bem, porque gera-se uma atmosfera espiritual. Você está tão bem, você se sente, parece que é como se estivesse assim num seio, ali deitado, ali, sabe, de uma mãe. Você se sente tão bem, e aí você está falando, e aquilo sai. Às vezes aquela pessoa está falando algo que parece tão simples, mas é uma grande pregação para aquela pessoa. Ela diz, meu Deus, aquela pessoa fez isso, se fosse eu não faria, eu preciso mudar ainda tanto. Aí começa, porque enquanto você não tem uma percepção, às vezes somos escravos da percepção, às vezes nós não enxergamos os erros em nós, e às vezes aquilo desperta, meu Deus, eu ainda sou assim, eu ainda tenho essa natureza, e aquilo vai trazendo algo muito maior, e aquilo vai crescendo, para que todos nós possamos ter uma vida melhor com Deus. Acho que é Jeremias que diz que o que é que Deus pede de nós, senão 3 coisas: que a gente seja humilde, ame a justiça, seja humilde. Agora fugiu da mente a terceira coisa. 3 coisas. Deus não requer muita coisa de nós. Seja humilde, ame aquilo que é justo, ame a justiça. Ame a justiça. A terceira coisa que é ande humildemente com o teu Deus. Porque quando você tem, irmãos, alguns atributos positivos, você se destaca. E não é porque você é mais especial, é porque a era está mostrando pessoas mais depravadas. Então você acaba se destacando não por ser maior. É os outros que se diminuem demais essa era. E às vezes sobe uma soberba. E Deus diz, mas ande humildemente com o teu Deus. É isso. Nós não fazemos nada além daquilo que o Espírito está fazendo. Porque a pregação, ela nada mais é do que uma identificação. Eu estou pregando aqui, sabe? Tem, por exemplo, 200, 300 pessoas aqui. Só vai dar crédito se aquilo que eu estou pregando também estiver no seu coração. Princípios e valores só são correspondidos se houver aí. Então é o princípio de Deus aqui como transmissor e o princípio de Deus como receptor. É Ele que fala e é Ele que ouve por você. Os seus passos não é seu, é Ele em você. As suas atitudes não é Ele, não é você, é Ele. Agora as suas atitudes errôneas, ali é você. E aí você precisa reconhecer, eu preciso acertar nisso, eu preciso ser melhor nisso. Mas é Ele que faz tudo. Ele te chama, é assim, não é? Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não chamar primeiro. É Ele que te chama, é Ele que te convence. Efésios 2:10 diz que as boas obras foram feitas para que andássemos nelas, as boas obras de Deus.
Ele fez elas para que você andasse sobre elas. Ou seja, você não pode atribuir a você essas boas obras. Ninguém é salvo por elas, Efésios 2:8, para que ninguém possa se gloriar. Que glória o homem tem? Se ele te convenceu, se é ele que te faz andar. Sabe, a única coisa que você pode fazer é se rebelar. Só. Porque o homem, ele tem uma opção. Ele pode usar da sua liberdade, seu arbítrio, para dizer, não, eu não quero. Tudo bem. Mas, o que é a predestinação? O que está escrito? Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Não é isso? Romanos 8:27. Aí o versículo posterior, quando fala de predestinação, diz, a este, é isso? Aqueles que antes conheceu, a estes predestinou. Quem é que antes conheceu? Aqueles que amam a Deus. Você sabe o que Deus fez? Você lá no mundo, talvez uns nas drogas, talvez o que seja, ou sem conhecer o Evangelho, mas havia um amor dentro de você. Aí o que ele fez? Você estava impossibilitado. Paulo diz que você é um escravo do pecado, que você não pode andar sozinho na fé. Então agora Deus começa a contribuir para a tua salvação. Então ele viu o teu amor, mas que você estava impossibilitado de fazer, porque é ele que tem que fazer em você. Agora ele coloca o Espírito dele em você, ele te convence, ele transforma você. Então a glória é dele, é só ele. Eu louvo a Deus porque é ele aqui, não é eu, não é ninguém, é ele. Agora precisamos reconhecer Deus na vida de cada irmão. Reconheça Deus. Entre os homens não há ninguém, entre os homens não há ninguém mais especial do que o servo de Deus. Não há ninguém mais especial, porque ele é a representação do próprio Deus. Você pode expulsar demônios, ter vários e vários dons, mas se você passa por cima disto, você demonstra que não conheceu o Evangelho, porque o Evangelho, ele é amor. O Evangelho, ele é amor. O amor, ele não suspeita mal. O amor, ele tem princípios fortes, de tal modo, irmãos, que tudo que nós temos, tudo que nós viemos fazer, tem que estar sob esse princípio chamado amor, esse dom de Deus, o amor. Quem ama Jesus aqui? Você ama Jesus? Louvado seja Deus. Não há nada melhor do que você estar em um lugar em que as pessoas amem a Deus, que você está entre pessoas que amam a Deus, que você às vezes nem conhece, vem um de longe, aí você pertence à mesma fé, mas parece que você está com uns 20, 30 anos que você conhece, aí, de fato você conhece lá do outro lado, lá quando você, antes de você estar na terra, que você estava na mente de Deus, não é isso? Estávamos lá, estávamos na mente de Deus, e todos nós conhecemos a Deus, todos nós temos saudades do céu, porque viemos de lá, nós viemos de lá, então temos que voltar para lá, porque é um fundo clamando outro fundo. Tem que haver uma salvação se seu coração arde por salvação. Tem que haver cura se teu coração arde por cura. Tem que haver uma palavra. Agora quando você sai de casa, Deus fala comigo, você vai ver que Deus vai falar. Agora vem para um culto religiosamente. Você sai e volta como se estivesse simplesmente em uma partida de futebol. Porque é necessário termos o nosso culto em casa, o nosso culto na rua, quando estivermos andando, a mente ligada em Deus. Este é o princípio do Evangelho. Amém? Irmãos, para ser honesto com os irmãos, eu fiz o esboço aqui, eu não estou pregando nada do esboço aqui. Amém? Misericórdia. Deixa eu até botar a folha aqui, que às vezes eu quero olhar para cá, e agora se eu for pregar para cá, eu já estraguei tudo aqui já. Amém? Mas é isso que Deus faz. A gente direciona para um lado e às vezes o Espírito Santo vai para outro. E aí Deus sabe com quem está tratando. Deus vai tratando, Deus vai trabalhando. Porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão contribuir. Então a tua chamada aqui, irmãos, ela é especial. Aqui em São Luís tem 1 milhão de habitantes. Aí você vai olhar, Deus te escolheu pelo nome. Pelo nome. Que coisa grande. Que coisa grande. É isso que Deus faz. Aí você não sabe que as coisas chegam assim de uma maneira. Chega de uma maneira, olha, é dessa forma. E por mais que as coisas possam parecer tortuosas, Deus está endireitando tudo, tudo. Você sabe quando eu conheci a mensagem? Eu era um velho religioso. Eu vou dizer para você, de religioso eu entendo bem. Aquele religioso de orar 4, 5 horas no dia, religioso mesmo.
Amém? Religioso mesmo, religioso. Não tinha muito conhecimento bíblico não, mas era religioso. E um dia, um antigo MSN que chamava, eu tinha esquecido a senha, e fazia alguns meses que eu tinha esquecido, eu tentava e não dava certo. E um dia eu pensei, eu vou tentar de novo. E naquela semana, os irmãos de Vargem Grande estão me assistindo, eles são testemunha, outros irmãos que me acompanham desde o tempo da denominação. Na denominação eu orei, eu estava orando e falei com Deus, Deus, o que eu preciso mudar para ir além? E Deus falou literalmente no meu coração que coisas deveriam ser mudadas e eu estava atrás. E nessa época, Deus é meu testemunho, na mesma semana, eu conversei em Vargem Grande com o pastor da Adventista, com o pastor que eles chamam de ancião da Congregação Cristã, e fiquei procurando, o que vocês têm? E fiquei procurando, nada preencheu minha alma, nada. E no dia que eu fui colocar lá o MSN assim, entrou. E na hora que entrou, não foi uns 10 minutos, o irmão puxa assunto comigo, começa a falar e falando, e depois ele só pergunta, uns 15 minutos ou 20 de conversa, ele pergunta, eu posso ligar para você? Eu disse, pode, deu o número, nem esperava. Ele passou uma semana, Deus é minha testemunha, sem aumentar e sem diminuir, uma semana. Me ligava de 8 horas até mais ou menos às 11, e das 2 até às 3, 4, foi uma semana. No primeiro dia, no segundo dia, eu achei meio chato, foi o dia todinho ali, mas aquilo estava, no terceiro dia, irmão, eu estava pensando, rapaz, o irmão custou ligar, rapaz, esse irmão não me ligou ainda, eu esperando, eu estava ali, então, aquele irmão começa a falar da mensagem, eu conhecia por alto a mensagem, não vou entrar com muitos detalhes, por alto, não conhecia de fato, por alto, mas ele não tocou no nome de William Branham, de ninguém. Quando ele falou algumas coisas que entrou o sinal ali no 7º dia, mais ou menos, 6º, 7º dia, eu falei, rapaz, você, na época eu chamava de William Bryan, né? Eu disse, rapaz, você não é daquela igreja do William Bryan não, né? E ele deu um sorriso. Nessa hora, irmão, deu vontade de desligar, mas eu já estava envolvido já. Não tinha mais como, aqui estava, aquilo que ele estava, aqueles ensinamentos que ele estava recebendo ali, aquilo já tinha preenchido, não tinha mais como voltar atrás. Então é isso que Deus faz. Olha, Deus ele move, irmãos. Ele usa um ímpio às vezes para te dar uma correção, para falar com você. Ele usa uma criança se for necessário. Ele vai fazer o que for. E desculpe aqui, irmãos, os irmãos sabem, eu sempre respeito aqui, nunca levei falar de dons e outras coisas. Mas no dia, aí ligaram o pastor Luiz Cláudio, acerca da gente, aí ele estava indo para, você lembra? Tutóia. Estava indo para Tutóia. Disse, olha, eu estou indo, eu queria conversar com você. Na ida não deu certo, estava meio atrasado. Na volta ele me liga, eu encontro ele lá no posto de gasolina, e nós nos encontramos lá. Estava ele, alguns irmãos, a irmã Sunamita estava, eu esqueci o nome do irmão que estava lá também, o irmão Arimateia não estava nesse dia, estava nesse dia? Estava? Amém. Estavam alguns irmãos, e nesse dia, aí o pastor conversando, eu nunca esqueço, ele falando do livro de Ruth, tal, e aquela dinâmica, né, tal, e bateu palma ali, e eu disse, meu Deus, que felicidade é essa? Sabe, Deus sabe, aquela alegria, do jeito que ele estava falando da Bíblia, ele me convenceu de uma maneira, irmão. Mas naquele mesmo dia, Deus é minha testemunha, e Deus me coloca no último dia sobre o que eu vou dizer. Nesse dia, de certo eu ia me envolver com algumas coisas meio que estranhas, mas nesse dia eu vi uma visão com o pastor Luiz Cláudio segurando uma espada. Literalmente, eu não sou de exagerar, eu não sou dessas coisas, nem quero, mas eu vi. Nesse dia eu fiquei quieto e disse, tem esse irmão, eu acho que eu tenho que ouvir ele. Deus é meu testemunho. Eu parei assim, e foi quando ele começou a falar da palavra, e aquilo me trouxe uma alegria. E hoje, falo abertamente, talvez, se eu não tivesse conhecido o pastor Luiz Cláudio, talvez eu estaria guardando um sábado, talvez querendo uma doutrina aí estranha, ou o que seja, porque eu não tinha fundamento, eu tinha fé, e eu disse que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Numa viagem, a gente se encontrou desde então, até hoje, estamos juntos, amém? Estamos juntos até hoje. Então é valorizar. Quem é um filho? Um filho que ouve
a exortação de um pai que vai se rebelar no sentido de ira. Ele pode até não aceitar pela rebeldia, mas ele sabe ou saberá que aquela instrução vai lhe fazer falta. É assim ou não é? Ou ele aprende pela experiência, ou ele vai ser um bom filho e vai dizer, não, doeu, mas serve. É isso que é o evangelho. Vai doer, mas serve. Dói, mas serve, irmãos. Às vezes parece que é como diz o profeta, é como aquela pisa moda antiga, que parece que arranca o couro das costas, mas é bom demais. É isso aí que vai nos ajeitando, nos colocando no princípio. É isso aí que vai trazendo a virtude de Deus. E aí você vai ver que Deus, ele olha, 1 milhão de habitantes. Aí Deus escolheu você. Aí talvez tem irmãos aqui que vêm de bairros aqui que tem até para ônibus para conseguir para voltar é difícil. Mas vem. Às vezes só dá para vir uma vez por mês, menos que seja para ceia, mas vem. Às vezes está com as coisas de dificuldade ali, e talvez um parente ímpio, o que seja, diz, tu vai fazer o quê? Tu vai para onde? Eu vou para a igreja. A tua vida desse jeito, não quer saber de Deus? Ele é a minha redenção, Ele é a minha cura, Ele que resolve meus problemas. Não é outro, é Ele. Não há outro, irmãos, é só Ele. Então em quem eu posso confiar? Quem? Quando eu estava ali, fui consultado por 3 médicos, cada um me falava uma coisa diferente, mas ninguém me deu um diagnóstico exatamente. Um disse, olha, um músculo do teu coração não funciona. O outro falou, às vezes não sei o quê. O outro não sei o quê. E tanta coisa, mas ninguém me trouxe solução de nada. Ninguém pôde trazer. Ninguém pôde. Mas há alguém que pode nos trazer a solução. Há alguém. Então, não há problema que Deus não possa resolver. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Essa que é a verdade. Agora nós precisamos confiar. Confiar em Deus. Que cada culto, cada um que pregar, pode ser o pastor Luiz Cláudio, o pastor Paulo, ou qualquer outro irmão que pregar, é Deus pregando, não é o homem. Não é o homem. Como poderia ser o homem? Vocês acham que o povo no Novo Vicente vai ouvir um Vargem Grandense? Não existe essa condição. Não é o homem. Não pode ser. Precisa ser Ele. Precisa ser Ele. Deus é a nossa primeira escolha e a nossa última opção. Sempre. Você pode se rebeliar e está vindo aqui de novo, você está ali, ele está colocando opções, olha, eu estou bem aqui, você pode se rebeliar, mas um dia isso vai fazer falta para você. Um dia nós seremos confrontados com as nossas próprias escolhas. Um dia a nossa rebeldia nos pegará de cheio. E nós vamos descobrir que fomos iludidos pela nossa percepção. Nossa visão de mundo, ela estava equivocada. Nós precisamos enxergar a cruz de Cristo. Apenas a cruz. Amém? Eu vou já encerrar, quase 9 horas. O que eu quero dizer para a igreja? Em primeiro lugar, estou imensamente feliz de estar aqui. Imensamente feliz. Estou muito feliz de ver os irmãos, muitos aqui, que há anos eu tenho visto, cada culto estão aqui. Isso é grande, irmãos. Isso é grande. Grande. Você, independente dos problemas que possam ter ouvido durante a tua vida, você ainda está aqui. Você tem confiado. Você tem guardado a promessa. Você tem guardado. Amém? Você tem guardado. Então, se todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, se a Bíblia diz que Ele colocou o Espírito Santo em nós, para nós não fazer o que queremos, mas fazer o que Ele quer, então encontramos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio está em reconhecer Deus em sua palavra. O ponto de equilíbrio está em você, por mais que você possa ter conhecimento, virtudes, características que agradam a Deus, mas você ande sempre humildemente com o teu Deus e com os teus irmãos. É isso que vai importar. É isso que revela a grandeza de Cristo. Amém? Louvado seja Deus.
Amém, meus irmãos? Eu vim com o esboço para cá, não preguei nada do esboço, mas eu creio que Deus falou conosco. É porque não dá para entender a letra. Letra de médico é assim. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Fica um pouquinho aí. Cante. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Mais rápido. Não há Deus maior. Criou o céu. Amém, amém, amém. Glória a Deus, foi um assunto. Aumenta o retorno desse aqui, por favor. Foi um assunto maravilhoso. Você crê que Deus falou contigo esta noite? Sabe, pastor Marcos, eu anotei aqui que a maturidade, né? Você fala a maturidade, a idade, o crescimento vai te dando estrutura. Quer dizer, não é que Deus vai tirar todos os teus problemas, mas Ele te dá uma estrutura mais forte para você se equilibrar mesmo com aqueles problemas. Tem problemas que a gente vai conviver com eles por toda a vida mesmo, toda a vida. Mas aí, como eu já vi os pastores falando, todo mundo sabe disso. Se você vai aprender um instrumento de corda ali, se não fizer calo e engrossar esse dedo, você não vai conseguir resistir, não. Se começar as primeiras notas, faz o calo, estoura, aí depois o couro fica grosso, aí você não dói mais. E assim é a vida. Tem pancada que a primeira vez, misericórdia, parece que vai te matar. Mas aquela pancada vai te dar mais resistência para a próxima, para a próxima. Acabou as pancadas? Não acabou, não. É porque agora já o couro já está grosso. O couro já está grosso, vai resistindo. E tem uma coisa, pastor Marcos, que a gente... Eu não sou tão mais velho que o senhor, não sou. Sente um pouquinho, por favor, igreja. Às vezes a diferença é por onde eu andei, talvez, algumas circunstâncias. Experiência de vida por onde eu já passei. É que eu já fui gerente de negócios, já trabalhei em grandes empresas, mas nada se compara com a igreja. Nada se compara com a igreja. Deus tem uma maneira estranha de manter a igreja sob o equilíbrio pastoral. É uma maneira estranha. Do tipo, ele começou falando disso assim, né? Um dia o pastor, ele bate, machuca, outra vez ele prega mais suave e coisa assim. Mas a gente não percebe que Deus quer extrair o melhor para atender o coração da igreja. E a maneira dele fazer isso é que é estranha. Ele surra a gente. Bate, mas bate para valer. Bate para valer. Para Deus extrair o sentimento do pastor. Até a tua oração muda. O teu tom muda. Tudo muda. Mas por que Deus faz aquilo?
É porque Ele escolheu você para, através de você, Ele se expressar. Porque Isaías, quando Isaías começa a pregar, você vai analisar que parece que o sentimento de Deus está misturado com o do próprio Isaías. Então, no momento que Isaías parece que ele está irado, eu não suporto mais essas luas novas, lua cheia. Se não fosse por causa do remanescente, eu já tinha destruído vocês com Sodoma. O boi conhece o seu possuidor. Parece que o homem está nervoso, e era Deus. Aí quando você vai lá na frente, você sente Isaías 53, que parece que ele está chorando. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e tal e tal. Tanto o sentimento de fúria como de compaixão era o próprio Deus fazendo Isaías sofrer. Ele faz o seu profeta sofrer para que seja genuíno aquilo que ele está transmitindo. Por isso que pregador não pode ter choro falso, não. O choro falso é pregador falso. Mas um pregador genuíno, quando ele chora, é de verdade mesmo. É que está doendo mesmo. E Deus faz isso para manter o equilíbrio. Tipo assim, você não pode ser muito vaidoso. Vou te bater um pouquinho. Você não pode achar que você prega bem demais. Vou te bater um pouquinho. Você está sendo muito duro com a igreja. Vou te bater um pouquinho. Aí vai até doer, até fazer você chorar, para manter um equilíbrio. Como Hebreus 5 diz, por exemplo, tomando o exemplo do sacerdote, diz: todo sacerdote tomado dentro dos homens está rodeado de fraqueza para que ele possa se compadecer dos tais. Então ele pode, só quem tem fraqueza vai entender a fraqueza do próximo. É necessário ele ter para se compadecer. É verdade. Senão ele fica soberbo. Exatamente. Então tudo isso é manter o equilíbrio. É necessário equilíbrio nas escolhas. Escolha é uma coisa, decisão é outra. Você escolhe, depois você decide. É necessário equilíbrio nas escolhas, equilíbrio nas decisões, equilíbrio nos relacionamentos e principalmente equilíbrio na palavra. Como andar na palavra. Você vê que até na mensagem tem uns que vão para lá, idolatram o Ilambrana e passam do ponto para lá. Até nisso tem que ter o equilíbrio. E coisa difícil é manter-se equilibrado. E às vezes só a vida, só o tempo, só a maturidade vai te ensinar a ser mais equilibrado nas decisões e nas escolhas. A juventude a gente erra demais, porque a gente pende para um lado. Na hora do nervosismo, se está nervoso, você perde o equilíbrio e você faz coisas que vai se arrepender amargamente depois, né? Então que Deus nos ajude a andar no equilíbrio. Tem casamento que se desfaz por falta de equilíbrio, né? Família que se destrói por falta de equilíbrio. Às vezes você vai embora da igreja por falta de equilíbrio. Tudo tem que ter um centro, né? Justiça é equilíbrio. Justiça é equilíbrio. Assim, uma balança ela tem que estar equilibrada, né? Colocada aqui, tem que estar equilibrada. Não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Enquanto ele pregava, eu até lembrava quando eu era criança, eu brinquei do negócio, não sei como é que se chama aquilo, de gangorra, sei lá. Pegava um galho de embaúba, cavava um buraco, tinha que estar bem no meio. Aí enterrava um pau no chão, botava aquilo bem no meio, ainda botava querosene e um pano para aquilo fazer, para cantar. Entendeu? Mas Montônio brincou muito disso aí, né, Montônio? E às vezes tinha formiga mais que tudo dentro da embaúba. Mas a brincadeira não tinha graça se os 2 pesos não fossem iguais. Aí você era magrinho e sentava do outro lado um gordinho. Ninguém se divertia, porque você ficava lá em cima e o gordinho arrastando no chão. E o negócio não girava, né? Tinha que estar equilibrado para a brincadeira fluir. Aquelas balanças antigas, os mais velhos aí vai lembrar aquelas balanças mais antigas que tinha 2 pratos. Né? Aí botava, por exemplo, um peso de 1 quilo de um lado e um açúcar para saber se era 1 quilo, era achar o equilíbrio. Assim, é de um lado a virtude de Deus e do outro lado tem que ter problemas para encontrar o equilíbrio. Esses problemas vão fazer você manter a virtude de Deus. É esses problemas. É isso. Outro ponto muito tremendo que ele falou, Deus tinha lá curador, salvador, amor, puro amor. Mas ele não teria como demonstrar aquilo. Parece que a balança estava desproporcional.
Aí Deus permitiu que se levantasse um arcanjo. Não foi um anjozinho, não. Ele permitiu que levantasse um outro quase igual a ele, para ter equilíbrio na luta, né? Deus não queria brigar com o anjo, não. Foi um arcanjo que queria ser Deus, né? Aí ele veio, bagunçou a humanidade e Deus deixou. Parecia que ia botar tudo em desequilíbrio. Mas é aí que Deus foi mostrar seu equilíbrio. Então aí, Satanás, você queria que eu odiasse eles? Eu estou dando meu filho para mostrar quanto eu os amo. Aí que o próprio Satanás pôde ver que Deus é equilibrado. Deus não sai do seu ponto, não. Quando você pede para Deus matar um, Deus vai e abençoa. Deus não se desequilibra. A mulher que manda picotar o marido, bota num saco plástico, né? Mas Deus não faz isso, não. Deus é equilibrado. Ele bota tudo na medida justa. Amém? Quando a gente merece apanhar, ele apanha. Mas às vezes, se ele perceber que a surra é injusta, ele equilibra as coisas. Amém? Um bom pai, uma boa mãe equilibrada, quando ela bate um e o outro sorri, ela tem que bater nos dois, para equilibrar o negócio, para igualar os filhos, para ninguém ser maior e nem melhor. Até apanha os dois também. Não é verdade? Amém? Que coisa boa saber que Deus não se desequilibra. Deus não sai da sua posição. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é justiça, Deus é cura, Deus é transformação, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é tudo para você, tudo para mim, tudo para nós. Amém? Você crê nisto? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Aleluia. Então, tem alguém aqui que gostaria de se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, entregar sua vida para Jesus e se batizar? Tem algum visitante? Levante a mão se tem alguém. Não tem hoje, mas até domingo se decide, em nome de Jesus, né? Então vamos dizer: Deus abençoe a saúde do pastor Marcos, a família dele, as finanças, a igreja, e que Deus o livre de todo mal. Amém? Você foi abençoado esta noite? Louvado seja Deus. Então nós vamos orar, encerrando o culto. Vamos ler aqui os pedidos de oração que chegaram, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Em espírito de oração, boa noite com Jesus. É Jacira Barroso, eu creio que é a irmã do pastor Jairo, né? Ela disse assim: sábado estaremos aí. Vai vir aqui no sábado. Tatiana Lima, Deus abençoe cada um desses queridos irmãos. Irmão Rubem, lá na Itália, pastor Marcó. Deus seja louvado, bom estar aqui com meus irmãos, na presença de Deus. Deus abençoe o pastor Cláudio e sua família. Alex Tavares, que Deus abençoe a todos. Grande abraço a todos e à igreja, amém. Linéia Costa, lá em Pinheiro, boa noite a todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Não perdemos um culto online, somos a família do irmão Laércio. Deus abençoe a dona Socorro, a irmã Eliné, toda a família do irmão Laércio. Irmão Júnior Mendes, boa noite com Jesus. Júnior, família, ovelhas do pastor Jair. Deus abençoe os irmãos lá em Água Branca. Vitória Salles, irmão Vitória e família aqui em Hortelândia, São Paulo. Pastor Douglas acompanhando lá em Paraopé, Rio Grande do Sul. Deus abençoe e abraço fraterno. Amém, meu irmão. Ezequiel Augusto, lá no Rio Grande do Sul também. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos acompanhando de Barra Funda, Rio Grande do Sul. Leonardo Ribeiro, Deus abençoe todos. Um grande abraço a toda a igreja. Itapecuru, Mirim, Maranhão. Eu vi lá? Amém. Irmã Beatriz Mesa, lá no Uruguai. Deus lhes bendiga. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Jesus Gomes, lá no Uruguai. Deus lhe bendiga, pastor Cláudio e toda a igreja. Não está tudo copiado. Eu vi na hora do chat que tinha uma pessoa dizendo: Deus abençoe o pastor Marcos, dizendo que você é um homem de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Amém? Em espírito de oração. Espírito de oração. Glórias a Deus. Está aqui, palavra poderosa do pastor Marcos. Que Deus continue sendo um canal de bênçãos na sua vida. Amém? Foi um irmão que falou. Louvado seja Deus. Então nós vamos orar. Eu creio que Deus está aqui. Onde estiver 2 ou 3 reunidos
ele estar presente. Irmão Jairo Veras pede oração. Irmão Gilberto Júnior pede oração por sua família. Irmão Haroldo Batista pede oração por ele e sua família. Vitória Salles pede oração pela sua gestação. Irmão Keila Santos pede oração pela sua saúde. Irmão José agradece a Deus pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos. Irmão Carlito agradece a Deus por sua saúde. Sim, irmão Carlito esteve internado e está aqui para a glória de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Deus bendito e eterno, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua mão sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que tu tem dado a todos nós. Obrigado pela vida e saúde do irmão Carlito. Pai, obrigado pelo teu sangue derramado lá na cruz. Obrigado por tua misericórdia, por esta reunião. Que isso que nós estamos fazendo aqui é tão pouco, Senhor, comparado a tudo que tu já fizeste por nós. Todos os dias tu nos salva, Senhor. Todos os dias tu nos livra de doença, de acidente. Todos os dias o diabo tenta nos matar. Todos os dias Deus nos livra das garras do inimigo. Ao sair de casa você não sabe, mas o diabo tentou te matar. Quando você ligou o seu carro, o diabo tentou te matar. Mas Deus tem te guardado, Deus tem nos guardado. E o fato de virmos aqui, ficar este momento, é muito pouco. É um tempo muito curto para agradecer tudo que Deus tem feito por nós. O pão de cada dia, a roupa, a vestidura, os livramentos, Senhor, a casa, a boa noite de sono. E nós te agradecemos, Pai, pela vinda do pastor Marcos, do pastor Jairo e dos pastores que vão estar conosco no final de semana. Que tu dê uma boa viagem àqueles que ainda estão vindo, Senhor. E que tu nos dê um bom momento, Senhor. Oxalá que o arrebatamento aconteça no último culto aqui do domingo. Mas te pedimos, Senhor, que tu venha estar conosco todos os cultos, nos curando, nos libertando, nos limpando, nos lavando, nos consagrando, nos edificando, nos corrigindo, Senhor. Sem ti, Pai, nada somos, nada podemos fazer. Obrigado por esta noite, pela liberdade de te adorar e te agradecer. Obrigado pela palavra verdadeira, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Abençoe todos os irmãos que estavam acompanhando conosco essa transmissão, Senhor. E abençoe toda esta igreja presente também. Recompense o pastor Marcos, Senhor. Tu sabes o que mais ele necessita, Senhor. E agora nós te pedimos, Senhor, que tu abençoe os visitantes e que nenhum dos que estão aqui se percam, e todos que estão em conexão agora, que estejamos no arrebatamento naquele grande dia, Senhor. Nos dê uma boa viagem de retorno aos nossos lares. Nos livra de todo mal. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Amém. Amanhã no Pastor Feitosa, sábado aqui, 6:30 da tarde. Dê um abraço no seu irmão. Deus os abençoe.